Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao PlenaCast. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Carol Acioli, eu sou coach e mentora de mulheres. Eu digo que eu ajudo você, mulher moderna, a organizar as suas caixinhas internas, a conseguir colocar cada atividade no seu local certo sem enlouquecer. E eu tenho a honra hoje, nesse primeiro episódio do PlenaCast, de como convidada ser uma mulher que eu diga assim, poxa, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Ela é simplesmente sem jogar, assim, como é que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra. Sem jogar pano, mas confetes. Mas ela realmente é aquela pessoa assim, poxa, eu queria ser igual a ela quando eu crescer. Gente, ela é maravilhosa, mas eu preciso fazer uma apresentação dela, porque ela é simplesmente diferenciada. Luana, ela é Luana Nunes. Luana Nunes, ela é jornalista há 20 anos, possui MBA em marketing pela FGV do Rio de Janeiro. É especialista em comunicação empresarial, transmitida pela ESPN de São Paulo. Natural de Arapiraca, daqui do estado de Alagoas. Ela decidiu empreender simplesmente há 25 anos e abriu a primeira agência de comunicação institucional mais completa deste estado de Alagoas. A Algo Mais Comunicação Corporativa, que é reconhecida pelo seu trabalho em assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, e ela também é mestre de cerimônias e é também media training, com cases de sucesso locais e nacionais. A jornalista coleciona 7 dos maiores prêmios de jornalismo em empreendedorismo feminino do estado de Alagoas. Luana lidera uma equipe de 12 pessoas que juntas atendem marcas nas principais capitais do Nordeste do país: Maceió, Aracaju, Recife, Fortaleza e Salvador. No portfólio de clientes da sua agência são atendidas empresas de médio e grande porte. Entre elas está Braskem Alagoas, Sincred Expansão, Parque Shopping Maceió, Sebrae Alagoas, Unimed e o Grupo Tiradentes. Diga se eu não estou certíssima e que eu quero ser igual a ela quando crescer. Então agora, com vocês, assim, batam palmas aí do outro lado, Luana Nunes. Uau! Meu amor, seja muito, muito bem-vinda por estar aqui. Você tenha certeza que foi escolhida a dedo para ser a primeira pessoa, não é profissional, é a primeira pessoa a estar aqui no PlenaCast. E eu quero dizer aqui para todo mundo escutar. Gente, a Luana, ela tem uma característica assim, que eu acho fantástica. A Luana, ela é uma mulher de valores. Ela é aquela mulher que quando ela diz assim, eu vou fazer isso, ela faz. Eu me comprometo com você. Eu estou realmente comprometida com você. E isso, nos dias de hoje, meus amores, é muito raro. Estava pensando nisso ontem sobre isso. E além dessas todas, esse know-how, essa expertise que ela é um ser humano diferente. Já falei o porquê disso. Mas, meu amor, vamos lá. Me conte, primeiramente, como você está? Já que é PlenaCast, eu primeiro tenho que saber como você está. Bom, diante de toda essa apresentação, eu preciso dizer a você muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Me sinto, sim, muito honrada por ter sido a primeira, por estar aqui gravando esse podcast com você. O primeiro de uma série, eu tenho certeza disso. Sim. Às vezes, Carol, até eu esqueço desse currículo todo aí que você leu. Incrível, incrível. E assim, ouvir você lendo sobre a mim mesma, sobre as minhas experiências, me levam a um passado, a um processo que eu vivi ao longo desses 20 anos de jornalismo e me arrepia. Eu imagino. E me arrepia porque eu faço, caramba,
consegui. É. Consegui. E hoje eu me sinto plena. Por que não? Hoje eu me sinto plena, me sinto, de fato, uma profissional realizada, me sinto uma profissional segura e me sinto uma mulher plena em relação às minhas conquistas. Eu imagino. A Luana, ela é diferenciada, de verdade. Eu olho nos olhos delas porque eu quero que ela sinta a verdade no meu olhar, Eu sinto. né? Então, Luana, eu queria lhe fazer a primeira pergunta pra gente começar esse bate-papo, né? Que eu quero que seja uma coisa bem fluida, bem legal, como nós somos, né? Sim. Luana, quando você olha pra essa mulher que você é hoje, você imaginaria que você chegaria nesse local que você está hoje, de destaque? De destaque, não. Não consigo imaginar que esse destaque fosse possível, mesmo galgando tudo o que eu galguei. No entanto, eu posso dizer, sem demagogia nenhuma, que eu fui criada para isso. Sim. E assim, é impossível falar de mim sem falar dos meus pais. Com certeza. Né? Porque eu sou fruto de toda aquela sabedoria, de toda aquela educação que eles me passaram. E eu me lembro de frases muito importantes e impactantes do meu pai e da minha mãe, consequentemente, que me diziam o seguinte: você pode escolher a profissão que você quiser. Você pode ser a artista plástica, você pode ser a engenheira, você pode ser a advogada e pode ser a jornalista. Agora, se você não for a melhor, esteja entre os melhores. Então, ecoou por muitos anos essa frase do meu pai e me fez cobrar isso. Sim. Me fez cobrar ser ou estar entre as melhores. E hoje, graças a Deus, eu me considero entre as melhores, não porque eu digo isso, não porque eu de fato enxergue isso, mas o mercado enxerga isso. As pessoas me dizem isso. E isso, para mim, é um check naquela lição que o meu pai quis, ensinou ou me deu. Então, é sobre isso. Não consigo falar de mim ou sobre mim sem passar pelos ensinamentos que os meus pais me deram. Aí vem a pergunta, quando ele falou que queria que você estivesse, quiçá a melhor, mas entre as melhores, você se sentia pressionada? Não, Carol, Não? interessante. Eu não me sentia pressionada, mas eu me sentia do tipo assim, eu preciso honrar a palavra dele. Eu preciso honrar o que ele está pedindo para que eu seja, mas não como uma necessidade, não como uma cobrança, mas sim como um cuidado, como um tipo assim, a nossa vida foi tão difícil, a vida dos meus pais foi tão difícil, que eu entendia que ele queria me dizer o seguinte: minha filha, estude para não viver essa situação que nós vivemos. Porque só para que as pessoas possam entender, Sim. eu sou filha de feirantes. Os meus pais foram feirantes de feiras livres do estado de Alagoas. Então, eu sou filha de um sapateiro e de uma sacoleira. E nós tivemos uma infância muito pobre, eu tive uma infância muito, muito contadinha. Sim. E eu sempre gostei muito de vender. Eu amo vender, Carol. Eu amo vender, hoje eu vendo pautas, né? Enquanto Sim. assessora de imprensa, eu vendo pautas. E aí, os meus pais me levavam às feiras, 10 anos de idade, 8 anos de idade, meus pais me levavam às feiras e eu vendia 5 pares de calçados para uma mulher só. E meu pai olhava para mim e dizia: meu Deus, essa menina é um talento. Essa menina puxou o pai. Ele dizia: essa menina puxou o pai, ela gosta de vender, ela sabe vender. E aí, muito sabiamente, mais uma vez, o meu pai disse: vamos tirar essa menina das feiras, porque senão, assim como eu, ela vai descobrir muito cedo que ganhar dinheiro é bom e vai parar de estudar. Então, meu pai disse: não é a hora de, aos 10 anos de idade, a Luana descobrir que ganhar dinheiro é bom. Vamos segurar ela, vamos trazer ela só de vez em quando, porque ela tem que estudar. Eu não quero que os meus filhos, eu tenho mais um irmão, eu não quero que os meus filhos sejam informais, como eu sou. Eu não quero que os meus filhos sejam aquele profissional liberal sem profissão. Sim. Né? Do mercado, da vida, da experiência. E aí, eu saí um pouco desse circuito das feiras para estudar.
E, de fato, eu acho que meu pai fez isso no momento certo. Porque eu amo vender, desde aquela época até hoje eu gosto muito de vender. Mas hoje, graças a Deus, eu ganho dinheiro a partir dos meus estudos, a partir das minhas especializações, dos meus negócios enquanto profissional da comunicação. Maravilha. Você falou de vendas e eu queria lhe fazer uma pergunta. O que é vender para você? E eu vou fundamentar minha pergunta. Porque as pessoas hoje, elas têm muito bloqueio com vendas. Então, é como se vendedor fosse chato. Eu não vejo. Eu fiz um treinamento em São Paulo e eu recebi do meu treinador o seguinte: vender é um ato de amor. Que através da venda a gente muda a vida das pessoas. Então, eu queria saber de você. O que é para você, o que é vender? Vender é aquilo que eu consigo comprar. Boa. Eu não consigo vender aquilo que eu não compro. E aí, vamos lá. Eu sou uma jornalista especialista em assessoria de imprensa. Eu vendo notícias positivas. Eu vendo notícias boas e gerencio crises, que significa gerenciar crises de notícias negativas na imprensa. Primeiro princípio, fale a verdade. O cliente que está em crise, que nos procura, achando que a gente vai emitir notas para a imprensa com mentira, não está procurando a agência certa. Eu não fecho esse contrato. Vender é falar a verdade, é ser honesto. E vender é aquilo que eu consigo consumir, que eu consigo comprar. Eu não consigo fazer uma notícia de um produto, de um serviço, que aquilo não me convença. Como eu vou conseguir convencer você ou como eu vou conseguir convencer as outras pessoas? É praticamente impossível. Aos 10 anos de agência, eu fiz uma reforma na Algo Mais. E aí, nós tínhamos como cliente a Carajás, a Pointer Revestimentos, a Ibratim. E aí, eu pensei, hoje eu vou comprar dos meus clientes para reformar a minha sala. Então, se você for hoje à sala 622 do Day Square, que é Algo Mais, você vai ver pisos da Pointer comprados na Carajás, tintas Ibratim compradas na Carajás. Todos clientes nossos. Então, o primeiro princípio da venda para mim é esse. Venda aquilo que você é capaz de comprar. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, veja, e você falou que gerencia crises, né? Aí me vem a pergunta, quando vem para você essa situação da crise em uma empresa, você vai falar a verdade, mas o cliente, ele aceita de dizer assim, olha, a gente não vai burlar, a verdade é essa e a gente vai saber lidar com essa verdade, pelo que eu entendi que você falou. Tem clientes que aceitam ou tem clientes que dizem, não queria isso. Isso é comum? Como é? Aceitam. 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 Os clientes aceitam. O que não aceitou, eu não fechei. De Certo. fato, o cliente que não aceitou falar a verdade, ele não fechou com Algo Mais. Ele fechou com outra empresa. Sim. Os nossos clientes Algo Mais, eles aceitam. Primeiro porque, Carol, contra fatos não há argumentos. Né? É um princípio ético do jornalismo. Contra fatos não há argumentos. E outra, hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem uma notícia na mão, se a gente for falar dessa forma, que grava, que tira foto, que envia, que compartilha e etc. Então, assim, uma verdade assumida com um pedido de desculpa é sempre o melhor gerenciamento de crise. Perfeito. Tá? A gente tem que reconhecer. Quando a crise ela se instala, hoje em dia, no modus operandi do meu trabalho, ela geralmente começa nas redes sociais. Certo. Né? Nas redes sociais, começa um videozinho, viraliza uma foto, viraliza uma polêmica, para a imprensa começar a se interessar. Então, a imprensa já sabe que aquilo aconteceu. É a gente emitir uma nota, sem omitir, e, se for necessário, sim, pedir desculpas. Porque o pedido de desculpas e a verdade cabem em todos os lugares. É aquela frase de Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente, Então, exatamente. veja, até em negócios... faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Precisa ter... naquele quadro de gestão à vista que a gente cria na nossa empresa, valores, visão e missão, a verdade está ali entre os valores. A honestidade tem que estar ali entre os valores, se eles forem seus também. É verdade. Se os valores do dono não estiverem no seu negócio, duvide daquele negócio.
Perfeito. Duvide daquele negócio. Vai inspirar muita gente, a sua fala. E às vezes os proprietários, eles querem se adaptar, né? Ou copiar, né? Ou copiar. Não é assim. Quando você faz um momento de brainstorming, no momento de consultoria em gestão, você observe quais são os primeiros valores que os empresários falam. São deles. Sim, Depois começam a inventar, já é copiado. entendi. Os primeiros valores são aqueles humanos, os das pessoas. E aí, eu me lembro que você falou, a gente falou aqui sobre a sua equipe, sobre algo mais. Aí eu pergunto pra você, hoje, como é pra você liderar uma equipe mais robusta como a sua? Como é liderar pra você? Como é liderar pra Luana? Olha, ser líder é ser exemplo, tá? Eu acho, essa é a máxima para mim, ser líder é ser exemplo, em todos os sentidos. A gente não pode ser mãe, Perfeito. né? Não é uma função minha enquanto líder ser mãe, de passar a mão na cabeça e entender, mas também não é ser aquela carrasca de arrancar a pele. E aí é onde está o outro viés. Aí ficou lá para o passado, né? Os chefes, Sim. antigamente, talvez fossem assim. Eu sou uma líder humana. Eu sou uma líder que cobro, porque é inerente à função do líder é Claro. cobrar, né? Eu sou cobrada pelos clientes, logo o mercado como um todo cobra. Sim. Então a gente também tem essas cobranças, a gente também tem essas metas, mas a gente também tem uma compreensão humana. E não só por ser mulher. Porque as pessoas também costumam dizer isso. Uma líder feminina, uma líder mulher costuma ser mais compreensiva. Não só por ser mulher, mas sim por ser uma líder humana. Eu tenho 12 funcionários, pais de família, mães de família, com seus filhos, ora especiais, neurodivergentes, ora não. Então, eu preciso compreender ao ponto de ter a ausência daquele pai em determinado minuto, em determinada hora do dia, para acompanhar o filho a uma consulta. E eu compreendo. Mas isso a gente negocia depois de alguma outra forma. E existe uma parceria tão bacana entre a líder e os liderados que, Carol, eu nunca recebi um não de um liderado meu. Bem como o não chega até eles. E eu demorei a perceber isso. Eu confesso que eu demorei a notar isso. E um deles que chegou para mim e disse, Luana, eu não consigo te dar um não. Eu vou sim acompanhar uma entrevista no Parque Shopping no sábado às 19 horas. Porque você está me pedindo, você não pode ir, eu te entendo. Porque quando eu preciso sair ao meio-dia, quando eu preciso sair às 14, às 15, às 17 e não volto, porque eu fui acompanhar o meu filho ou a minha filha a uma consulta na fisioterapia, você entende, você não me diz não. Perfeito. E é uma troca. É uma troca, entendeu? Eu acho que a pandemia também nos ensinou muito isso. E o líder que não aprendeu isso na pandemia, perdeu o timing. Perdeu o timing. Sim. A pandemia ensinou muito isso a gente. Concordo. A pandemia ajudou a gente a ver além, né? Além do ser humano, existe uma pessoa, né, ali. Exatamente. Ele tá ali, ele tá produzindo, mas existe algo além, né? Tem um livro chamado Coach de $1 trilhão, que é o coach de Bill Campbell, que foi o coach da Google, Apple. E ele diz que antes de qualquer negociação, que antes de qualquer treinamento, olhe para as pessoas. E aí, essa equipe, ela vai tracionar, porque ela está sendo olhada, ela está se tendo interesse por ela. Eu achei isso genial. E, quiçá, se todos os líderes pensassem igual a você. Nem todo mundo pensa. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que traz. E aí, eu vou mudar um pouco a caixinha de acordo com o que você falou. Você falou, quando eu falei sobre todo o seu currículo e falei de como as pessoas lhe viam, eu noto que como é pra você, assim, às vezes não prestar atenção em tudo que você já fez. Por quê? Porque a gente faz tanto, a gente brilha tanto que a gente não consegue nem enxergar o próprio brilho. E eu falo isso, gente, porque isso é mais comum do que vocês imaginam. Mulheres de sucesso, mulheres que se destacam em várias áreas da vida,
que Luana não se destaca só na área profissional, ela se destaca em outras áreas da vida dela também. Mas, às vezes, elas não enxergam o quanto elas são brilhantes. E veja, quando eu perguntei lá no início, você imaginou que você ia chegar? Não, eu não imaginei. Mas veja, você já está no topo. E eu queria, assim, perguntar a você já se parabenizou por onde você está hoje? O destaque que você está. Já parou para pensar nisso? E se olhar no espelho e dizer assim, Nossa. Carol, você é muito profunda. De verdade, você é muito profunda. A culpa é sua por me fazer enxergar. E eu lhe agradeço muito por isso. Eu fico até emocionada porque eu não via. Eu não tinha tempo para ver. Eu não tinha tempo para me notar. Eu só fiz. Eu só fiz. Fiz. Tem que me chame de atratora da comunicação. é mesmo? Eu tenho um cliente que ele me chama, lá vem a tratorinha da comunicação. Porque eu sou muito executora. Sim. E como comunicativa, eu consigo agregar muito. Hoje a gente chama de collabs, né? Mas eu consigo agregar muito entre os clientes, entre os colaboradores. Eu sou ponte. Perfeito. Eu sou ponte, sabe? Então, eu não conseguia ver tudo isso até você mesma me ajudar a enxergar. Você me enviou frases tão profundas, tão verdadeiras e tão reais. Sim. Que foi através disso que eu comecei a realmente a me notar. Porque o dia a dia cega a gente. Perfeito. A rotina, o fato... Eu troco o pneu com o carro andando. Eu troco o pneu com o carro andando. Então, não dá tempo de parar para olhar se o carro está limpo, se precisa fazer outras trocas e as manutenções e os etc. Muitas vezes, quem me lembra disso é meu pai, é meu irmão, meu marido, às vezes, me lembra disso também. Algumas amigas especiais, como você, também me lembram disso. Mas, rapidamente, eu já foco em outras coisas e a vida acontece. Não sei se eu cheguei no topo, tá? Não sei se eu cheguei no topo, mas outra coisa que meu pai me disse muito forte quando a gente fez 15 anos, eu tenho 20 de formada e Algo Mais tem 15 no mercado do Nordeste. Quando a gente fez 15 anos de Algo Mais, o meu pai olhou para mim e fez: minha filha, você chegou lá. Sim. O mais difícil não é chegar lá. O mais difícil é se manter lá. E aí vem meu pai de novo com outra frase certeira que reverbera no meu juízo mais uma vez. E ele tá certo, porque assim, eu consegui chegar lá. De fato, eu considero isso. Eu consegui chegar lá, chegar onde eu almejei 15 anos atrás, chegar onde muitas empresas não conseguiram chegar, mas gostariam de chegar. Algo Mais hoje é a maior empresa de comunicação do Nordeste, de Alagoas. Hoje graças a Deus, com trabalhos muito éticos, árduos, honestos, verdadeiros. Hoje eu tenho muito orgulho e segurança em falar que nós somos, sim, a maior de Alagoas. Mas tem muitas outras agências muito bacanas, tem outros profissionais muito bons também que a gente tem no mercado. Então, assim, eu acho que o topo ainda vai vir, entendeu? Entendi. Mas eu vou fazer de tudo para que esse permanecer lá seja hoje o meu desafio. Se você encontrasse a sua Luana de 10 anos atrás, o que é que você diria para ela? Eita. Aguenta firme. Aguenta firme que vai dar certo. Aguenta firme. Você vai passar por uma pandemia, vai achar que vai fechar, Sim. vai perder 5 grandes clientes, mas vai sobreviver. Já pensou em desistir? Uma vez só. Uma vez. E não foi na pandemia. Certo. Pensei uma vez. Na pandemia, eu já estava com a consciência de mais sólida. Certo. Né? Algo Mais está sólida no mercado. É uma fase.
É uma fase, não é só comigo. Isso não é um problema da Algo Mais. Isso não foi um problema de gestão da Luana. Isso não é um problema local. Isso é um problema mundial que vai passar. E vai passar para mim, vai passar para você e vai passar para todo mundo. Foi difícil. Eu perdi 5 grandes contas. E 5 contas muito importantes para Algo Mais naquela época, porque a gente estava em ascensão no Nordeste. Sim. Então, era muito importante. Tive que demitir funcionários também. Infelizmente, assim como muitas empresas Sim. fizeram, né? Mas eu sabia que o retorno, o levantar-se não seria muito longo e o levantar-se não seria tão sofrível. Certo. No entanto, foi um levantar-se que eu posso dizer hoje, depois de quase 4 anos, que nós estamos vivendo hoje o nosso pós-pandemia. É mesmo. Não foi fácil, não foi rápido. Não foi rápido. Mas eu posso dizer que hoje, 4 anos depois, nós estamos vivendo o nosso pós-pandemia. Porque a comunicação, ela tem uma particularidade, sabe? A comunicação, hoje em dia nem tanto, Carol, mas antigamente ela era vista como um supérfluo, um extra, assim. Certo. Precisamos, mas não temos que ter. Não há necessidade. Não é necessário, exatamente. E eu vou mais além. A assessoria de imprensa, ela hoje é o que é graças ao trabalho da Algo Mais. Porque 20 anos atrás, quando eu decidi trabalhar com assessoria de imprensa, era uma função do jornalista vista como bico. Era mesmo. Era bico, era o extra. Eu sou profissional de redação, eu sou jornalista de TV, de jornal, de site. E nas horas vagas eu faço assessoria de imprensa. E aquilo me incomodava um pouco, porque da grade curricular da graduação de jornalismo foi a minha paixão. Foi assessoria de imprensa. Trabalha com vendas, trabalha com notícias boas, lida com gente, eu amo gente. Então, cara, como assim? Tem gente lá fora que vê disso um bico, faz disso um extra? Não, vamos profissionalizar esse negócio, porque eu quero viver disso. Eu quero fazer disso a minha principal atividade. E aí foi a partir dessa inquietação que eu comecei a profissionalizar e a trabalhar. E naquela época, as grandes empresas contratavam agências do Recife, de São Paulo, do Rio, porque não tinha em Maceió. E as que tinham ainda eram muito tímidas. E eu já cheguei chegando. Eu cheguei em empresa pequena com cara de empresa grande. Sabe? Eu comecei na garagem da casa dos meus pais. Algo Mais nasceu 15 anos atrás na garagem da casa dos meus pais. Ninguém sabia. Mas todo mundo via um site, todo mundo via um e-mail, todo mundo via um logo, todo mundo via uma pastinha linda e eu prospectando o mercado. E eu saía de manhã com a pastinha no braço e ia prospectar as médias e grandes empresas, porque esses eram os meus alvos. Perfeito. E foi assim. Foi assim. Então, pegando isso que você está falando, pra gente finalizar. Você entrevistou uma jornalista que gosta de falar. Qual é o recado que você daria hoje para aquele estudante de jornalismo que está saindo da faculdade, para ele dizer assim, eu quero fazer diferente? Qual é o conselho que você daria a ele? Olha, estudante de jornalismo. Muito boa essa sua pergunta. Eu preciso dar 2 toques. Primeiro, eu também sou professora. Eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, no curso de especialização em assessoria de imprensa, e eu dou aula de gerenciamento de crise e media training. E dei aula também na graduação para o curso de administração. E digo a todos os meus alunos, se você não fala com ele, comece a voltar à amizade a partir de hoje. Boa. Se você tem raiva do coleguinha ao lado, refaça a amizade e esqueça essa raiva a partir de hoje. O mercado é todo mundo se trombando. Você vai encontrar com ela, que ela vai encontrar com ele, que ele pode ser seu líder e que você pode ser a líder dele. E é aqui dentro da sala de aula que começa uma coisinha chamada de networking.
Não é no mercado que você começa a sua rede de relacionamentos, é na sala de aula. É entre os colegas. Então, comecem a voltarem às suas amizades. Primeiro toque, networking começa na sala de aula. E o segundo, que é uma coisa que hoje em dia a gente fala muito, mas eu conheci essa palavra uns 10 anos atrás, meio que testando um colchão. Sim. E é muito interessante porque o colchão ele era magnético, cheio das suas inteligências, não sei o quê. E aí eu tava apalpando o colchão e o vendedor falou: esse colchão é resiliente. E eu fiz, resiliente? Resiliente como assim? Resiliente, você deita, depois ele sobe e tá perfeito. Você deita, depois sobe e ele tá ok. Então, ser resiliente é isso. Você vai levar aperto, você vai levar amação, você vai levar empurrão, mas volte de volta para o seu lugar de origem. Seja resiliente, porque o mercado não é para amadores. Perfeito. Então, meu Deus, eu já tô sem palavras. Essa é a Luana Nunes. Ela é diferenciada. E, meu amor, eu quero lhe agradecer demais pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua dedicação e por estar aqui de verdade. Eu trouxe pra você um mimo, que eu sei que você é uma amante de café como eu. Sim, sou! Então, eu trouxe pra você aqui um Oh, mimo. meu amor, obrigada. Com uma forma que eu sei que você deu nó e pingo d'água para estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Amém, a nós. Muito obrigada. Parabéns, Carol. Parabéns e prosperidade nos seus negócios e no Amém. PlenaCast. Amém. Muito obrigada. Sucesso. Então, meus amores, é esse o nosso primeiro episódio do PlenaCast. Eu tenho certeza que eu comecei com a super hiper blaster chave de ouro, porque Luana Nunes é essa pessoa. Obrigada por vocês estarem aqui e até os próximos episódios.